Saudações de paz e bem a todos. Continuando o Evangelho. Instruções dos Espíritos, a Vingança. Jules Olivier, Paris, 1862. No último vídeo nós vimos aí que é errado vingar-se, né? Vamos ver o que está falando. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Costume bárbaro. Porque quem é estudado, quem tem a doutrina, quem tem Jesus, quem é cristão, não pensa em se vingar de ninguém. Então isso é um costume bárbaro, né? De antigamente. De civilizações sem religião, sem amor. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Então, aquele que se vinga ainda é um espírito atrasado, um espírito que ainda não evoluiu, um espírito ainda que está mais com instinto em seu coração. Certo? Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Então, o espírita jamais deve se vingar contra alguém. Nem em pensamento, nem em ação. Jamais. Vingar-se ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrária a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto, quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal, quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que inflame a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Olha quantos vícios morais vêm junto com a vingança. Então nós temos que extirpar isso de nós mesmos. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando mais profundo. Não, eu errei aqui. Não é isso mesmo. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando mais profundo seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e o aguarda um momento propício para feri-lo sem perigo. Olha que coisa mais sem descabimento, né? Você armar contra alguém para pegar ele despercebido para que você tenha êxito na sua vingança. Você traça um plano maligno. Enquanto você está traçando esse plano, quais serão as companhias espirituais que você atrai? Não é? Ocultando-se o vigio sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. E esses inimigos, esses espíritos que estão te ajudando a ter esse plano de vingança, quando você consegue a sua vingança, eles começam a fazer o plano deles contra você mesmo. Porque a intenção deles é te prejudicar, né? Se o seu ódio não chega a este extremo, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções. Vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quanto às mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Gente, isso acontece demais em casa espírita. Acontece demais em casa espírita, infelizmente, né? Quando um membro tem dificuldade para com o outro, né, ele já se diz aí entendedor de algo, ele não vem a vingar-se diretamente, mas vai falando ali para um, fala para outro, conta atitudes erradas dessa pessoa em questão, para um, para outro, para outro, para outro. E quando essa pessoa chega na casa, todo mundo está olhando atravessado para essa pessoa sem que ela saiba o porquê. Agora, quem que está errado? A pessoa que tomou uma atitude ruim ou aquele que está espalhando essa ação errada para todos? Olha que coisa. Não é? Nós somos humanos, nós vamos errar mesmo.
Agora, aquele que se aproveita de um erro para fazer a cova do seu irmão, isso é um plano de vingança. Isso é errado. Não devemos fazer isso, né? O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses atos de outros tempos, todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Então façamos a reforma íntima. Se você diz espírita, e ainda sente o desejo de vingança para com alguém, esqueça essa vingança. Porque não combina cristianismo e espiritismo com vingança. Né? Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, o do perdão. Então, irmão, vamos perdoar uns aos outros. Né? Se você viu alguém fazendo algo que não é tão bom, chegue até ele, só você e ele. Tente ajudá-lo a acertar. Né? Se você estiver conversando numa casa espírita, duas pessoas estão falando mal de outra pessoa, tente lembrar essas duas pessoas o que essa pessoa tem de bom. Vamos tirar o foco do que as pessoas têm de errado e fazem errado. Porque nós somos seres humanos, nós erramos. Nós temos vários vícios morais também. Né? Nós temos que extirpar os nossos vícios morais primeiro. E nesse trabalho de tirar nossos próprios vícios morais, nós vamos entender que pouco me importa os vícios do meu irmão. Vamos ser mais caridosos, uns para com os outros. Né? Compartilhe esse vídeo. Vamos aí divulgar a doutrina espírita para que nós possamos ajudar nessa fase transitória. Fiquem em paz, meus irmãos, que assim seja.